Esse local lindo é onde nós fomos para fazer uma entrevista com a proprietária dele, para abordarmos o assunto empreendedorismo, estratégias e desafios enfrentados pelos jovens no mercado atual de trabalho. Somos um grupo de alunos do curso do primeiro período de administração da Universidade Estadual do Piauí. Esse trabalho será avaliado pelo mestre Ricardo Moura. E o nosso grupo é composto por Antônio Vitor, Lucas Juan, Luma Raquel, Vitor José e eu, Maria Eduarda. Olá, boa tarde. Hoje nós estamos aqui para entrevistar a Paula. Paula, que é empreendedora aqui na cidade de Picos, dona de uma doceria. E ela vai falar um pouco sobre a experiência dela, como surgiu. Meu nome é Paula Tamires, eu sou natural de Castanhal, Pará, mas há cerca de uns 15 anos eu já moro aqui em Picos. Meu pai é picoense, minha mãe é paulista e eu sou paraense. Sou a proprietária da Provençal Café Parceria, aqui em Picos, no centro de alimentação. Minha empresa já está no mercado há cerca de 7 meses. Atualmente nós temos 4 funcionários. Nós abrimos aqui todos os dias. Nós já temos aí uma bela história, de empreendimento aqui em Picos. E me fala um pouco, como foi que surgiu essa ideia, de negócio? Minha empresa, ela nasceu na pandemia. Durante a pandemia eu trabalhava há pouco tempo eu tinha saído, na verdade, da empresa que eu trabalhava, que era uma empresa terceirizada na UFP. E aí eu sempre quis botar algo pra mim. Eu sou bióloga, formada pela Universidade Federal do Piauí, e sou especialista em medicina tradicional chinesa, Eu sou acupunturista também. No tempo eu tinha um consultório aqui, mas eu não estava tão satisfeita e queria colocar um negócio. A princípio pensei em uma loja de roupa, mas vi que não daria certo naquele momento. E aí lá em Natal, que foi uma das cidades que eu morei, existia uma franquia que ela vendia apenas cookies. E aí um dia assistindo um seriado na Netflix chamado The Walking Dead, aparece um menininho falando em cookies. E naquele momento me bateu uma vontade de comer cookies e eu vi que aqui em Picos ninguém vendia cookies, só cookies, Não existia uma empresa especializada somente em cookies. E aí eu decidi naquele momento que eu abriria na minha casa, no delivery, somente cookies. Então eu fui estudar e comecei a vender somente cookies. E aí você vai se apaixonando pela confeitaria, vai querendo aprender mais. E minha empresa surgiu no período da pandemia, apenas com cookies. E hoje a gente já vende bolos. Depois eu fiz um curso de especialização em gastronomia francesa. Então, a minha loja, começou com cookies, mas hoje ela já expandiu outros, já oferece outras coisas. Já tem diversas opções no cardápio, doces, tortas, Doces, tortas, bolos, cafés. E como o negócio surgiu, a ideia do negócio surgiu durante a pandemia, deve ter enfrentado vários desafios e até mesmo fora da pandemia, Toda empresa ela enfrenta seus desafios, principalmente o comércio, seja ele alimentício ou não, Quais são as estratégias que a senhora costuma utilizar para barrar esses desafios, esses possíveis problemas que surgem com o passar do tempo? Quando eu saí da minha casa pra cá, já estava ali meio que no finalzinho da pandemia. Então, a primeira dificuldade que eu vi é porque as pessoas estavam presas em casa, então eu precisava de um espaço físico, porque a demanda do delivery caiu um pouco. Na pandemia ninguém poderia sair de casa, então uma das primeiras coisas que eu tive que mudar na minha empresa foi sair de casa para poder montar um espaço físico, para que as pessoas pudessem ir para lá. Aí depois a gente vai encontrando as dificuldades, A gente vai contratar funcionários, ensinar. Então, assim, as estratégias que eu uso aqui é sempre atualizar meus funcionários, treinamentos. A gente também tem algumas conversas internas com relação a melhoramento de pessoas, de
de atendimento, os ingredientes, os produtos, né? A gente sempre procura estar inovando na nossa vitrine, para que a gente possa aí estar fazendo o comércio girar, né? Evoluir cada vez. Evoluir, exatamente. Você acha que as redes sociais, a área mais tecnológica, ela vai influenciar, ela tem um papel imprescindível nos negócios, no empreendimento atualmente? Por quê? Eu acho que as redes sociais, ela é importante, mas ela não é a única ferramenta. É aquilo que eu não acho. Você consegue até converter muitas vendas a partir das fotos, a partir de algumas coisas da divulgação. Mas eu preciso ter a mesma experiência quando o cliente chega aqui. Então o cliente, nossa, que loja linda, vê uma foto, vê um bolo, acha lindo, quer provar, tem curiosidade. Só que quando chega aqui, o que ele viu nas redes sociais precisa casar com o que eu apresento. Então ele precisa entrar, ele precisa ter um bom atendimento, o que ele pedir precisa ser bem apresentado, precisa ser gostoso. Então as redes sociais ajudam, mas é uma série de coisas que está ali por trás também. Com certeza. É verdade. Até porque não adianta você fazer uma divulgação de um ambiente, de um local, de um produto, e quando a pessoa chegar lá não se sentir bem naquele lugar, não ter um bom atendimento. Pode ser lindo o lugar, mas se o atendimento não for bom, não vai capacitar clientes, né? Na foto pode ser lindo, mas na hora que chega aqui o cliente olha e não, achava que era mais gostoso, achava que era maior, achava que era isso, achava que era aquilo. É verdade. Então tem que estar tudo ali casadinho. Como você faz para manter toda a identidade visual do ambiente do seu negócio? Não somente do ambiente, mas do que você quer externalizar para os seus futuros clientes e já fidelizados. A Provençal, ela foi inspirada nas casas de chá de Paris. Então tudo aqui lembra algo relacionado a Paris. Junto a isso, eu coloquei alguns toques românticos, né? E predominante é a cor rosa. Então, além da frase que a gente tem aqui, Je vois la rose, tudo no nosso cardápio, tudo na nossa estrutura lembra que é de Paris. Por exemplo, nos nossos stories sempre vem músicas francesas. As sobremesas sempre tem algo rosa. Então, por exemplo, é muito importante, porque é assim que as pessoas vão lembrar da sua empresa. Por exemplo, quando o cliente escutar uma música francesa, muitas vezes ele nem vai querer comer um doce, mas ele escutou, lembrou da minha loja. Então, a importância de cada empreendimento ter sua própria identidade. Quando você copia a identidade do outro, a sua empresa não tem identidade, a sua empresa tem identidade do outro. E aí muitas vezes pode se tornar um tiro no pé, porque não tem nada a ver com o segmento que a outra pessoa tem, mas ela fez uma cópia, porque ela fez uma cópia mal feita. E aí acaba que a empresa dela, ao invés do cliente lembrar da empresa dela, vai lembrar da original. Podendo até comparar e ver, né, que a outra provavelmente seja mais, como é que pode dizer, tenha mais personalidade, seja melhor, querendo ou não, né? Exatamente, desse jeito. Usando o cenário atual do mercado de bicos, quais dicas você teria para quem vai começar, quem está pensando em começar um negócio agora nesse momento? A dica que eu poderia dar é planejamento. É você pensar em algo que já pode até já existir, mas você precisa fazer algo diferente. Pode até, você fazer, por exemplo, uma lanchonete. Aqui em Picos tem várias lanchonetes, mas vai ser uma lanchonete diferente. O que ela vai te oferecer diferente para o seu público, né? Você precisa pensar muito no público que você quer alcançar, né? Você precisa pensar muito em que local esse seu empreendimento vai estar. Porque não adianta você querer oferecer uma coisa muito diferente se o local não é bom, se o local não vai ter muitas pessoas para consumir. Você precisa investir muito em divulgação, em treinamentos, em estudo, principalmente. Estudo não é só dali, você precisa
em estudo de marketing, de administração, né, de tudo, para que sua empresa ela possa ser completa. Então, não é só, vou abrir uma coisa nova. Existem várias outras coisas. Voltando ao contexto da pandemia, como você acha que a Covid-19 afetou aos empreendedores e seus negócios? Quando veio a notícia da pandemia, né, acho que o comércio, ninguém esperava que fosse durar tanto tempo, né? Tanto que, assim, a pandemia, ela fechou muitas empresas, mas ela também abriu. Eu nasci na pandemia, minha empresa nasceu na pandemia. Então, assim, o empreendedor, ele teve que se adaptar. Então, ou ele se adaptava àquela realidade. Então, por exemplo, o delivery foi uma coisa que cresceu demais na pandemia, né? O home office cresceu demais. Então, os empreendedores, os empresários, eles tiveram que abrir os olhos para outras possibilidades. Qual foi a vantagem disso? Depois de passar da pandemia, por exemplo, hoje muita gente continua trabalhando no home office, que não era tão conhecido antes da pandemia. Então, as pessoas começaram a ver que era possível, né, se adaptar. Alguns lugares que não tinham delivery começaram a colocar, né, porque só podia abrir delivery quem tinha alguma coisa assim. Então, e também a se adaptar, por exemplo, provavelmente deve ter tido uma caída de produção, né, de faturamento. Então você teve que demitir pessoas, né, você teve que diminuir salários para poder se manter ali. Então quem tinha negócio teve que se adaptar de alguma forma para não fechar, como outros fecharam, infelizmente. A senhora até comentou algo muito interessante, que foi a demissão em massa, né, que teve várias empresas. Até mesmo as despesas aumentaram porque a inflação subiu lá em cima. Isso. Então a matéria-prima para produzir já estava cara. E continuar mantendo vários funcionários ficou bem complicado. Difícil. É verdade. Analisando todo o processo introdutório, toda aquela ideia inicial, assim como você também começou, o que você gostaria de ter mudado? Algum erro cometido, algo que gostaria de ter feito diferente? Se hoje eu pudesse voltar no tempo, há 7 meses, eu teria estudado um pouco mais, não sobre a minha área, mas sobre gestão. Porque eu acho que no começo você fica um pouco ali, acho que atarefado, e aí você vai atropelando algumas coisas. Eu teria contratado, por exemplo, a consultoria de um advogado para me assessorar na questão das leis trabalhistas, né, na questão da contratação, como eu poderia contratar. Eu acho que eu teria cometido poucos erros no começo, né. Também essa questão de estratégias logo no começo de divulgação, né, de marketing, eu teria, e de gestão, porque a gente não vai abrir uma empresa, eu estou preparado, mas você nunca está preparado. Principalmente para os desafios, né? Isso. E o que acontece é que você acaba aprendendo no dia a dia, e você acaba aprendendo com os erros. Porque infelizmente você nunca encontra uma pessoa que dê uma consultoria. Olha, eu vou te dar uma consultoria aqui, porque eu já abri um negócio, eu cometi esses erros para que você não cometa. Você encontra muitos cursos, eu encontro muito curso de gastronomia, eu encontro muito curso, mas nenhum que me dê um suporte de dizer assim, olha, você vai abrir uma loja agora, tá, então você vai fazer isso, depois você vai fazer isso, vai fazendo tudo por etapas. Porque no dia da inauguração você já vai ter tudo. E eu fui aprendendo tudo ali, era sozinha, então mexeu muito com o meu psicológico, mexeu com tudo, toda a área da minha vida, eu vivia aqui dentro, né? Aquela questão do profissional para o pessoal fica difícil de conciliar ali as duas coisas. E eu me lembro que no começo, como você falou agora também, no começo era só você, né? Isso. Depois é que você veio implementar aí funcionários e tudo mais. Isso. Então eu imagino que realmente deve ter tido muitos desafios que precisaram ser enfrentados. Com certeza.
eu teria feito completamente diferente se eu tivesse uma... Mas assim, são coisas que eu aprendi, que eu vou levar para uma próxima, quando eu for abrir outra, se Deus permitir. Envolvendo todos os produtos, serviços, atendimento que você oferece, o que você acha que é característico da sua empresa? O que seria o diferencial? Quando eu pensei na Provensal, eu queria que o meu cliente chegasse aqui e ele se imaginasse em outro lugar. Então, para que eu pudesse fazer isso, o meu espaço ele precisava ser todo instagramável. Então, por exemplo, a gente tem clientes que vêm aqui, uma boa parte quer tirar fotos. Em relação à sociedade, o que você acha? Tem interesse futuramente? Você disse que tem vontade de abrir, futuramente expandir, na verdade, a loja, né, para algo maior. Teria interesse em fazer isso em sociedade? Essa questão da sociedade é um pouco complicada, porque assim, primeiro, quem tem sócio tem patrão. A gente nunca pode esquecer disso. E eu acho que sociedade ela só é interessante quando ambos trabalham. Porque o que a gente vê hoje no mercado, por exemplo, eu já tenho uma empresa montada, eu já tenho um nome. Aí aparece uma pessoa e diz assim, vamos montar uma sociedade, eu te dou tanto, você me dá tanto por mês. Só que eu preciso daquela pessoa para estar dentro da loja também, para ajudar a administrar, para me ajudar a fazer compras, para resolver os problemas do dia a dia. E o que a gente encontra muito hoje são pessoas que querem investir em algum negócio, mas não querem estar dentro. Então, assim, eu já recebi diversas propostas, acho que umas 5 ou 6, mas sempre do mesmo jeito. São pessoas que podem investir financeiramente, mas que só querem ter o retorno, né? E o status, não, também sou dona, também é meu, mas não quero estar lá dentro. Então, assim, sociedade é bom quando ambos estão juntos. Porque se você monta esse tipo de sociedade em que você precisa dar apenas o retorno financeiro para a pessoa, você tem um patrão, você tem uma obrigação todos os meses. E eu não acho que dessa forma seria interessante. Sem contar que ficaria sobrecarregado, porque a partir do momento que você investe mais no seu negócio, ele vai crescer cada vez mais, né, e tudo mais, então o trabalho ele vai aumentar. Exatamente. Vai ficar sobrecarregado. Um gestor apenas, 2 sócios e um gestor é complicado. É um gestor que é geralmente, e dessa forma, há grandes chances de quebrar. Porque é como você disse, fica realmente sobrecarregado. Analisando todo esse contexto na cidade de Picos, como você acha que os empreendedores estão lidando com a concorrência no mercado? A cada dia que passa, a gente vem percebendo, pelo menos na minha área, que os concorrentes eles estão sempre buscando também inovar. Então, todos os dias estão aparecendo novas técnicas, novos produtos, né? Então, o que eu acredito que está acontecendo aqui, pelo menos na minha área, é que essas pessoas elas estão buscando mais conhecimento, trazer esses novos produtos para cá, trazer o seu diferencial para o seu negócio, para o seu cliente, né? É uma coisa que a gente observa muito, por exemplo, da mesma forma que eu trouxe, por exemplo, aqui na cidade ninguém fazia um docezinho francês chamado macarrons, né? Que é uma das minhas especialidades. Aqueles bolinhos, né? Coloridos, os biscoitinhos coloridos. Então, o que eu notei? Eu trouxe uma coisa diferente e outras pessoas também se inspiraram. Não, vou trazer algo também diferente, né? E quem ganha? Quem consome, né? É o público, são os clientes que ganham com tudo isso. Então, eu vejo dessa forma, né? A concorrência é bom por essa forma, por isso, né? Bom para vocês, né? E a questão da tecnologia também, né? Tudo está se avançando junto com as ideias e tudo mais. Interessante. Tudo anda ali muito junto. Visando, né, o crescimento, como a senhora vê a empresa daqui 2 anos? Vai estar crescendo, buscando evoluir mais? Já tem algum plano? Quando eu saí da minha casa para o espaço físico, eu já tive que vencer uma barreira. Porque eu sentia a necessidade de sair de casa, porque as pessoas queriam também sair de casa. As pessoas queriam
ir para algum lugar para consumir, para conversar, né, já que a pandemia tinha acabado e todo mundo ficou. Não somente para consumir, mas para ter Isso, para ter esse momento. E aí, aqui, hoje, depois de 7 meses que a loja está aberta, eu estou sentindo a necessidade de ter um espaço maior. Aqui dentro nós acomodamos cerca de 10 pessoas. Embora tenha as mesas lá fora, algumas pessoas não querem ficar lá fora, porque aqui na nossa loja é muito instagramado, né? As pessoas querem tirar foto, as pessoas querem postar. Então, assim, daqui a alguns anos eu me vejo em um espaço maior em Picos. Esse daqui, que é a nossa loja de hoje, vai ficar como se fosse no sistema Voyage, que é viagem em francês. Então, as pessoas vêm, passam, pegam o seu lanche, seu doce e vai para casa. E no espaço maior eu quero agregar, né? Colocar mais mesas, colocar outros serviços que aqui em Picos ainda não tem. Então, são planos que eu quero daqui a mais ou menos no máximo 2 anos, encontrar um lugar tão bom quanto esse para que eu possa fazer a Provençal maior. Como você identificou que a cidade de Picos era um ambiente oportuno para a criação do seu empreendimento? Então, como eu comecei com a ideia de vender apenas cookies, uma das primeiras coisas que eu pensei foi: em Picos ninguém vende só cookies. Então eu não queria vender um cookie comum, né? Eu queria abrir uma empresa de cookies. Então eu queria fazer todos os sabores, queria fazer outras sobremesas a partir da base. E seria estrategicamente somente cookies. Então, o que foi que eu vi? Por exemplo, aqui em Picos, no tempo da pandemia, a única empresa que eu conhecia que vendia cookies era o Subway. Mas o Subway não vende somente cookies, né? O cookies é uma sobremesa que agrega ali nos sanduíches, né? Então, se eu tivesse uma empresa só de cookies, seria uma novidade para a cidade e, consequentemente, isso, né, abriria outras portas para a abertura de outros doces na loja também. Então, e seria uma novidade. Então, as pessoas dizem: não, abrir um negócio que só vende cookies. Só lá tem. Em outro lugar não só encontra. Lá tem, exatamente. Com aquele sabor, só lá. Isso, apesar de que no Subway já tinha, mas não era algo tão elaborado e especializado naquilo. Exatamente. Era só para agregar ali algo principal para eles, né? Exatamente. Muito interessante, seu ponto de vista. Realmente, de fato, ficou muito conhecida a empresa por conta disso, né? A princípio, tá aí até hoje, com várias opções. 7 meses já. Nós temos muito a agradecer a Paula por ter nos recebido, por ter nos dado a disponibilidade do seu tempo, do seu corrido tempo, que eu imagino que deve ser muita correria manter um lugar tão agradável, tão confortável, aconchegante. E a gente agradece realmente. Eu gostaria muito de agradecer à turma do primeiro período do curso de administração da UES pela oportunidade de falar um pouco sobre empreendedorismo, uma área que muitas vezes é um pouco esquecida, né? As pessoas não têm, para mim é um pouco esquecida em alguns momentos. Então foi um prazer enorme recebê-los aqui na minha loja. Espero que vocês tenham atingido o objetivo e estou sempre aqui à disposição, sempre que vocês precisarem.